Boa noite, povo de Deus, paz de sabedoria. Estamos aqui mais um dia para estudarmos sobre a vontade de Deus. E antes de orarmos, para nos animarmos, nos motivarmos ainda mais na oração, o estudo dessas cartas é importantíssimo. O Senhor se fez homem e veio à terra para fazer a sua boa e perfeita obra. Perseguido, caluniado, debochado, zombado, desprezado. Ele sabia que tinha que passar por tudo isso, mas ele, como homem, não se abateu, porque ele veio para a sua perfeita obra, que é morrer por nós, para nos atrair na sua ressurreição. Mas ele veio deixar todo um legado, todo um preparo de como que ele queria que a sua igreja funcionasse. Ele entrava na sinagoga para pregar e testificava o Antigo Testamento e afirmava ser o Salvador. Foi perseguido durante o culto, teve que correr, porque ele falou antes de Abraão ser eu sou. Mas o Senhor sempre ficou pautado em correção. Sempre como um mestre se pautou em correção. E após a sua ressurreição, 7 igrejas ele enviou João para corrigi-las, motivar, explicar onde que tinha que ser corrigido, falar onde estava o defeito, chamar a atenção, mas elogiar como um pai faz com o filho. E o Senhor cuida das suas igrejas até hoje. Por isso nós estamos aqui, para gerar correção para nós, como membros e como corpo. Porque para Sardes, para a gente poder estudar sobre Sardes, e antes da gente orar, que eu falei que é para nos motivar ainda mais, porque a carta hoje é curta, mas tudo que vem do Senhor edifica demais, edifica muito, mexe com a gente. Então, uma pergunta, antes da gente orar: você está vivo ou morto? Como é que você está? Está vivo ou está morto? Porque foi dessa maneira que o Senhor entrou para tratar de Sardes. E antes de nós mergulharmos nisso aqui, conversarmos isso aqui e mostrar que outras igrejas passaram também por essa situação, o Senhor leva com esse questionamento. Tem um texto aqui que nós vamos ler, que vai ser como um texto áureo para a aula de hoje, que foi essa correção que Paulo fez na igreja de Éfeso. E o Senhor está fazendo isso comigo e com você. Você está vivo ou está morto? Eu estou vivo ou estou morto? Deixa Jesus sacudir a gente, para melhorarmos a presença dele. Porque uma coisa é certa: quando Deus abre a boca, é para corrigir quem Ele ama. E o Senhor nos ama. Estamos no tempo da graça, no período da salvação. Somos salvos pela graça, não por obras, mas também temos que gerar obra, porque se somos salvos, temos que estar para Cristo, aceitarmos sermos corrigidos e melhorarmos em sua presença. Portanto, feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai querido, Deus santo, Deus amado, graças nós te rendemos por esse dia, Pai. Queremos te agradecer por essa chuva que está caindo, Senhor, para abastecer as nossas represas, para irrigar o solo, Pai querido, para poder cuidar do cultivo dos nossos alimentos. Oh Deus amado, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, e obrigado, Senhor, por estarmos aqui agora, para aprendermos mais de Ti, da Tua vontade, sermos corrigidos, Senhor, através da Tua palavra. Tu és o Verbo que se fez carne, o Teu Espírito, Pai, habita em nós, está aqui, está para falar conosco. Abençoa-nos, Pai, cada vez mais com a Tua presença, com o Teu ensinamento, com o Teu conhecimento.
Abençoe, Pai, de forma poderosa essas vidas, Pai, que estão agora acompanhando a aula, os que vão acompanhar depois. Abençoe esses lares, Senhor, nesses tempos difíceis que vivemos, mas nós servimos um Deus que nos sustenta, que nada nos falta, que cuida de nós. Por isso nós estamos aqui, Pai, porque sabemos quem Tu és. Estamos aqui para aprender mais de Ti, para Te servir mais e mais na beleza da Tua santidade. Seja conosco, Pai, livra-nos de todo mal, de todo achismo, que a Tua palavra nos gere convencimento e o conhecimento, através da sabedoria que vem do alto, que vem de Ti, a qual pedimos com fé, para que o Senhor nos entregue de forma deliberada, em nome de Jesus. Amém. Pois muito bem, você está vivo ou está morto? Porque se a gente lê a carta para a igreja de Sardes, tem um texto para a gente conversar sobre ela. Paulo, pregando em Éfeso, diz assim para a igreja, olha só que profundidade, você conhece Efésios 5, versículo 14, diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta. Bom, você está achando que você está vivo, mas você está morto. Desperta. Levanta-te entre os mortos, para Cristo poder esclarecer, para Cristo poder te convencer, para Cristo poder te ensinar. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós estivermos atentos qual é o caminho, estamos andando errado. Se não estivermos atentos à verdade que o Senhor nos ensina, a nossa vida não passa de uma mentira. E se não levarmos e nos esforçarmos para ter a vida que o Senhor quer nos dar, estamos acordando, levantando, tomando café, fazendo caminhada, fazendo os seus afazeres domésticos, trabalhando, estudando online, fazendo o que for, vindo na igreja, pensando que estamos vivos, mas na realidade estamos mortos. Foi exatamente isso que o Senhor, com carinho, foi falar dentro da sua igreja, uma igreja rica, lá na cidade de Sardes, uma cidade que tinha ouro, as pessoas viviam bem, a igreja impressionava pelas suas obras, as pessoas ficavam maravilhadas com tudo, e o Senhor veio e falou assim: gente, desperta que está todo mundo morto aí. Vamos lá, a batida na mesa foi para te acordar. Vamos lá, abra por favor no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, onde teremos 6 versículos. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, preste atenção, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem
nos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de passarmos para ler o conteúdo da aula de hoje, como de hábito, vamos conversar um pouquinho para facilitar o entendimento na hora que folhearmos aqui a matéria. Quando o Senhor diz o anjo da igreja, nós sabemos que é o pastor, mas ele diz: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus é um só. O Senhor aqui está falando das virtudes do seu Espírito, e tem referência bíblica para a gente estudar isso aqui. Só estou te adiantando. Os 7 Espíritos de Deus diz respeito às virtudes do Espírito Santo, que 7 é o número da perfeição, e nós vamos explicar isso melhor. E as 7 estrelas, eu tenho os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 anjos das igrejas. Ele tem controle das 7 estrelas, os 7 pastores, que receberam as 7 cartas. Então o Senhor aqui está dizendo que alguns não se contaminaram e que andarão com Ele, com as suas vestes brancas. O Senhor aqui está falando do exercício, do esforço, da santidade. Aqueles que se empenham para não se errado, que buscam conhecer para serem vivos e não simplesmente caminharem de forma acomodadas, mortos, para não ouvir aqui na quadrangular o que nossos irmãos ouviram em Éfeso: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que Cristo te esclareça. Deus está nos dando a oportunidade para mim e para você, e não precisa torcer o nariz para mim não, porque se a minha boca está mais perto do meu ouvido que do seu, primeiro Deus quer falar comigo. Mas vamos aproveitar isso para entendermos e permanecermos vivos, mantermos as nossas vestes brancas para andar com Cristo, andar na obra, buscar a santificação. E aqui o Senhor fala: olha, o Senhor mostra tanto que veio para corrigir, que Ele veio para apontar falhas e querer correção, não simplesmente falar está errado, não quero, que você não gosta. Não, que o Senhor fala aqui, ó: de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. É isso que Ele está falando para mim e para você. Vamos então começar a introduzir esse assunto. A igreja em Sardes foi morrendo aos poucos, até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. E uma igreja, quando começa a se esvaziar do Espírito Santo, a gente começa a perceber que ela começa a se esvaziar na frequência das pessoas. Não estou na pandemia, você está assistindo online, você assiste o culto depois, você está em comunhão com a tua igreja, com teus irmãos, com o teu pastor, você está buscando essa comunhão, está vivo. Ah, não estou sem tempo, está morto. Ah, porque fica de vida, está morto. Eu não estou fazendo julgamento não, estou aqui te despertando pela palavra de Deus. O Senhor fala: desperta do que dormes, se envolva com a minha obra, se santifique. Eu não preciso me santificar indo na igreja, não. A igreja é um local de aprendizado. O conteúdo de Deus está aqui, para que possamos melhorar, nos envolver. E quando fazemos aquilo que o Senhor se agrada, Ele nos fortalece. Envolver com as coisas de Deus gera sustentação, gera harmonia, gera tranquilidade, gera confiança. Peguemos o exemplo de Cristo, que veio para morrer por nós, para deixar todo o ensinamento. Hora nenhuma Ele parou com o ensinamento em detrimento das perseguições que sofria. E nós temos que ser assim. O tempo é mau, os dias são difíceis, mas Deus nos confia a divulgação de uma obra, nos confia viver uma obra, nos confia aprender a sua obra.
O Espírito Santo te faz resplandecer através da eternidade que enxerga em você. Você fala as coisas na calma, melhor. Vamos resplandecer, Cristo esclarecer para nós. Vamos deixar o Espírito Santo resplandecer. Sardes agora já não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos parecia bem vivo, assemelhava-se aos defuntos preparados em ricas funerárias, bem maquiada e vestida ricamente, impressionava por sua vida sem vida, Ela, porém, já começava a cheirar mal. Para o Senhor já estava cheirando mal. Muitas igrejas hoje assemelham-se a Sardes. Morreram e não sabem. Vivem no passado, pois já não existem no presente. E igreja sou eu, é você, está falando de nós. Viver de passado não existe mais no presente. Despertemos. Ao invés do registro do novo nascimento, o atestado de óbito que poderia ter sido evitado era só angustiar-se por um avivamento. Todavia, o Senhor Jesus quer reavivá-las. O Espírito Santo haverá de soprar-lhes a vida, para que se reergam nesse vale de ossos sequíssimos. Somente um reavivamento ressuscitará as igrejas, que apesar de terem história, já não fazem história. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Sardes. Olha só a condição que eles viviam. A cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava-se inexpugnável. Ela orgulhava-se também de tesouros. Suas abundâncias vinham em parte do rio Pactolus, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Suas águas, de tão excelentes, eram tidas como incansáveis após. Olha a estrutura dessa cidade. Sardes fazia parte do reino da Lídia, cujos monarcas tornaram-se notórios por sua magnificência. Haja visto o fabuloso Creso, ascendendo ao trono no 6º século a.C., este rei acumulou tantos bens que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza. No mundo antigo, esse ditado era corrente: rico como Creso. Quem visita hoje a Turquia espanta-se, escute, espanta-se com as ruínas de Sardes, nem sombra daquele reino que se elevava aos céus. A palavra de Deus que é a maior riqueza que nós podemos ter. Lembra do Senhor falando com Sardes? Não esquece daquilo que eu te dei, não esquece da condição que você vive, não esquece do meio que você está, valoriza isso, se envolve mais comigo. Não é a ostentação, não é a infraestrutura, isso é muito importante buscarmos para servir a Deus melhor, mas de nada adianta se for frequentada por defunto, por morto. O local da igreja, toda a infraestrutura criada, é para que nós possamos usufruir e servir a Deus melhor ainda, porque um dia a riqueza, que é a palavra que está em nós, na nossa ação, e a salvação que vem pela graça, essa riqueza nós levaremos, o resto vira ruína. As pessoas olham, eu não acredito. Fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, a igreja em Sardes exalava abundante vida, de um amontoado
batizou a todos no corpo de Cristo. Essa referência está em Romanos 6,3. E apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida. Tem essas referências em Números 27:16, em João 17:2 e em Atos 3:15. Mas não demorou muito, e Sardes começou a necrosar-se, começou a apodrecer, morria e não percebia que estava morrendo. Vamos repetir o que está lá no primeiro versículo? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Jesus falando. Sardes agora vivia de aparência. Embora parecesse avivado, jazia sem vida. Sua liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de uma bem ritmada marcha fúnebre. Já pensou? Louvando a Deus e Deus recebendo com uma marcha fúnebre. Este é o retrato de algumas igrejas. No exterior, a caiadura bela; no interior, o acúmulo de mortos. Essa referência sobre o sepulcro caiado nós temos lá em Mateus 23. E os que ainda vivem já não suportam o mau cheiro dos que apodrecem moral e espiritualmente, porque alguns se salvaram, não se contaminaram, se empenharam por manter-se vivos. A igreja em Sardes apresenta-se Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Dessa forma, o Senhor realça a ação plena do Espírito Santo na igreja de Cristo. Somente o Consolador pode vivificar uma igreja morta. Lembra-se do vale de ossos secos visto por Ezequiel? Se buscarmos a Deus, o Senhor Jesus assoprará sobre nós o seu Espírito. Cada osso com seu osso se juntará, os nervos e tendões aparecerão, e as carnes vestirão todos os esqueletos, prontificando-os como o poderoso exército de Jeová. Ezequiel 37. Vamos agora ver sobre os 7 Espíritos de Deus. Vamos ver sobre aquela referência. O que o Senhor quis dizer com isso? Era urgente que Sardes soubesse: sem o Espírito Santo a vida é impossível. Foi ele quem transmitiu movimento e beleza a uma terra sem forma e vazia. Está lá em Gênesis 1, no versículo 1 e 2. Não existia nada, era um abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No ventre da Virgem Maria concebeu o Filho de Deus, Lucas 1:35, e no Pentecostes derramou-se sobre os discípulos, Atos 2, de 1 a 4. Sem o Espírito Santo não há regeneração, pois o novo nascimento é operado por ele, João 3:5. Se Sardes estava morto, carecia com urgência do Espírito da vida, Romanos 8. É o Espírito Santo. E se nesse momento eu estou falando e você está glorificando, está agradecendo, está se envolvendo, está buscando as referências pela palavra para agradar a Deus, se fortalecer ainda mais, orando através da palavra, agradecendo a Deus, você está vivo, meu irmão. Agora, se você estiver assim, eu sei, está morto. Vou reviver, vou reerguer. Jesus está nos convidando a isso hoje. Existe apenas um único Espírito Santo. Efésios 4:4. Sua ação, todavia,
E não são as virtudes do Espírito Santo. Através da certa do Espírito Santo, o Senhor Jesus traz novamente vida às igrejas que, a semelhança de Sardes, deixaram se esvaziar de Deus. Sobre as 7 estrelas, apresenta-se Jesus também como o soberano da igreja, tanto local quanto universalmente. Ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com seu precioso sangue. Efésios 5, 23, 1 Pedro 1, de 17 a 19. Eis porque os pastores, no Apocalipse, são representados como as estrelas que se acham na destra do Cordeiro. Apocalipse 1, 20 e Apocalipse 3, 1. Portanto, se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor, como luz de um mundo que jaz no maligno. Esse é o brilho dos pastores, na coroa do Senhor. Se formos para brilhar, o Espírito Santo é que tem que gerar essa luz em nós. Aos olhos das demais igrejas, Sardes exibia-se bela e viva, mas aos olhos de Cristo não passava de um defunto bem produzido. Aliás, a sua certidão de óbito já estava lavrada com a explicitação de causa mortis. Primeira causa mortis. Qual foi a primeira causa mortis de Sardes? Perda de memória. A primeira doença a atingir a igreja de Sardes foi a perda de sua memória espiritual. Uma vez do passado, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. A exortação do Senhor é urgente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Lembra, quadrangular, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Essa igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor e voltar ao local onde caíra, mas aquela, posto já está morta, carecia de uma ressurreição, um grande e poderoso reavivamento. O Senhor Jesus, porém, tanto nos restaura a memória espiritual, como nos faz ressurgir dentre os mortos. Efésios 5,14. Desperta dentre os mortos. Amém? A segunda falha, a segunda doença de Sardes foi o desleixo. Essa foi a segunda doença de Sardes, desleixo. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência. A igreja de Sardes, todavia, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relapsa que o Senhor já não suportava. Ele diz em Apocalipse 3,2: não acheis tuas obras perfeitas diante de Deus. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo aceitável, conforme recomenda o apóstolo. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Está em Romanos 12, versículos 7 e 8. A perfeição da igreja de Cristo é possível se amarmos o Cristo da igreja. De que forma tratamos a obra de Deus? Lembremos-nos da advertência de Jeremias, da lei de Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. A terceira doença de Sardes: descaso para com o remanescente fiel. No necrotério de Sardes,
havia alguns crentes que ainda respiravam, e o Senhor estava preocupado com eles. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E essa morte é a morte espiritual. Esses que ainda respiravam, que buscavam a presença, buscavam a orientação. Então o Senhor desperta a liderança da igreja, desperta a membresia da igreja, para falar: olha, volta, tem gente aí que está buscando, vocês vão acabar matando eles também, vocês estão mortos, eu quero gerar vida para vocês, para que vocês continuem, através de mim, gerando vida para os outros. Jesus queria preservar a vida daqueles poucos homens e mulheres que não haviam contraído as moléstias desse século. Quais são as moléstias desse século? Orgulho, rebelião, adultério, fornicação, heresias, roubo, cobiça e calúnias. É hora de confirmar os que ainda respiram. Confirmemos-los através da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos e do serviço evangelístico e missionário. Quanto aos que já morreram, que ouçam a voz do nosso Senhor Jesus Cristo: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que bom a escola de sabedoria para nós, hein? Podemos concluir o quê? Se o anjo da igreja em Sardes não cumprisse os seus deveres, teria o nome riscado do livro da vida. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Não teria que ser riscado por estar fazendo errado, por estar desagradando, por não estar valorizando? Mas o Senhor não entra falando: ó, vou riscar. O Senhor fala: corrige, que eu jamais riscarei o teu nome do livro da vida. Recebeu isso aí? Está fraco? Está sentindo que está morto? Está sentindo que pode melhorar? Pois o Senhor está te falando isso através da palavra, mas Ele fala também: jamais riscarei o teu nome do livro da vida. Eu confessarei a ti diante do meu Pai e dos seus anjos. Sabe o que isso significa? Separação eterna de Deus. Sim, desempenhar o ministério cristão de forma relapsa e profana pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. Muito cuidado, porque ela vem pela graça. Finalmente, irmãos, a igreja de Cristo é lugar de vivos. Nosso Deus não é Deus de mortos. Marcos 12, 27. E é interessante a gente lembrar que o Senhor nos quer vivo na sua obra, que o Senhor nos levanta para nos capacitar, que o Senhor nos reergue para nos encher, para obedecermos. Ele jamais se esquece de nós, mas não abre mão de afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. É Ele que determina, é dado pela graça. Pois então valorizemos a graça, valorizemos a salvação e mãos à obra, vivos. Na presença do Senhor. Amém? Iremos postar as perguntas para que vocês possam enviar as respostas por privado, o telefone privado do pastor Fernando ou do meu, para que possamos nos envolver mais ainda com a palavra e valorizarmos a confiança do Senhor através da sua graça. Amém? Onde
onde você está, feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, graças nós te rendemos por mais esse dia, Pai. Queremos, Pai, afirmar que bendito é o Teu Espírito entre nós. O Teu Espírito, Pai, que gera o conhecimento, que gera a sabedoria, que gera o consolo. Oh, Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela Tua perfeita obra. Obrigado, Pai, por não nos deixar sós. Obrigado, Pai, por fazer habitar aqui o Espírito Santo do Senhor, que nos fortalece dia a dia, que nos gera sede da palavra, fome da palavra, para que tudo continue indo bem. Abençoa, Pai, de forma poderosa o pastor Fernando. Abençoe, Senhor, toda a liderança. Abençoe, Pai, toda a liderança. Abençoe, Pai, todos os departamentos. E gera sede na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, que está viva e na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-los e até a próxima aula, para a glória e honra do santo nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite.